Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro em que vamos ter a oportunidade de trabalhar o processo civil. Vamos hoje falar ainda em procedimentos especiais, dentro daquela ideia de tratarmos de algumas ações específicas, hoje nos preocupando particularmente com ações em que envolvam a fazenda pública, o Estado de modo geral. Então será um encontro diferente, chama a atenção de todos. Nessa linha vamos começar tratando de mandado de segurança. Esta ação do mandado de segurança ela é muito festejada entre todos os operadores de modo geral e ela tem uma história vinculada um tanto quanto peculiar, um tanto quanto interessante. Basicamente, no final dos anos 1800, início dos anos 1900, nós não tínhamos um mecanismo voltado propriamente para tratar de situações que vinculassem atos de natureza estatal. Para isso, utilizávamos mecanismos hoje ainda existentes no sistema como um todo, que faziam às vezes de tratar deste assunto. Tínhamos, por exemplo, o uso incondicionado do habeas corpus e também das ações possessórias. Não se surpreenda, era uma situação bastante comum em virtude da facilidade de dispor de uma medida liminar que permitisse desde logo um amparo sobre aquele ponto de vista urgente que já pudemos ter aqui a oportunidade de tratar. Devemos a Rui Barbosa a ideia de buscar um mecanismo voltado pura e simplesmente para atracar atos de natureza estatal que tivesse mecanismo de urgência vinculado, enraizado também na sua estrutura. Lembro aos senhores que por muito tempo esta possibilidade de desde logo conceber o trato do tempo no processo fez com que surgissem os chamados procedimentos especiais. Então, tivemos a ação de mandado de segurança incorporada no sistema lá pelos idos de 1916, 1917. E depois houve a incorporação dela no sistema constitucional. Como sempre, vamos começar com estas noções gerais, no sentido de ambientá-los sobre o assunto do mandado de segurança. Basicamente, o mandado de segurança é apontado como uma ação, tanto individual quanto agora, pelo novo sistema constitucional, coletiva, no sentido de atuar contra atos de prepotência do Estado, onde põe em risco, basicamente, este direito individual ou coletivo. Vamos acompanhar um conceito extraído da doutrina, mais completo possível, que dará a exata dimensão aos senhores do que estamos tratando. Confiram aí. É instituto processual de raiz constitucional em norma de eficácia absoluta plena, com natureza de garantia individual, destinado à proteção das prerrogativas do indivíduo ou da coletividade em face do Estado, de atuação necessariamente célere e eficaz, que colima a correção jurídica de abusos do poder público iminentes ou já perpetrados por agente coator ou autoridade coatora, cometidos diretamente ou por interposta pessoa física ou jurídica, não estancáveis no habeas corpus ou habeas data, ilimitável e incondicionado a qualquer espécie de contracautela, senão pelos seus pressupostos constitucionais específicos. Muito bem. Pelo conceito, podemos notar que o mandado de segurança é, ao mesmo tempo, uma garantia fundamental dada ao cidadão individual ou coletivamente, como também é um remédio de natureza processual, voltado a atender atos que acabam desviando atos emanados do poder público, que acabam, porventura, desviando exatamente a sua finalidade e causando um transtorno a este direito tutelável. É uma ação de natureza de conhecimento, onde vamos poder observar uma técnica de cognição plena e exauriente, que a doutrina costuma referir-se como secundum eventum probationis. Quer dizer, nós vamos utilizar aqui de uma técnica que depende da prova que venha a ser colhida para que o juiz possa, ao final, dar a solução ao caso concreto. Vamos observar agora a ideia de classificação deste mandado de segurança. Sob um primeiro aspecto, podemos classificar o mandado de segurança segundo o direito que é tutelado através deste mecanismo.
Inicialmente, podemos ter um direito individual, assim protegido pelo mandamus, como também é chamado, ou podemos ter uma ação de natureza coletiva, recém-incorporada ao nosso sistema pátrio no inciso 70 da Constituição, no artigo 5º, inciso 70 da Constituição Federal, onde nós vamos encontrar, segundo a boa doutrina que já escreveu sobre o assunto, não uma forma diferenciada ao lado do mecanismo tradicional do mandato de segurança, mas sim uma forma nova de legitimidade do mandato de segurança, capaz sim de absorver estas novas situações tipificadas como sendo de direito coletivo. Uma outra classificação comum que a doutrina traz acerca de mandado de segurança diz respeito à ideia do mandado ser contra um ato já praticado, um ato concreto, já lesivo à parte que busca a tutela, e daí teremos um mandado de segurança repressivo, ou uma forma preventiva de atuar, vai dizer, segundo a ameaça de lesão que, em concreto, também se vislumbra por parte deste interessado. E daí nós vamos falar em mandado de segurança preventivo. Vamos agora falar da ideia de direito líquido e certo. Esta parte que trata do mandado de segurança talvez seja um dos pontos mais polêmicos que a doutrina tenha se debatido ao longo do tempo em que nós já encontramos esse mecanismo em vigor. A rigor, a doutrina estabelece aí um reforço de expressão a essa ideia liquidez e certeza. Vale dizer, não se trata de situações diversas, a liquidez e a certeza, e sim há uma ideia que quer se dar ênfase através desta expressão direito líquido e certo. É consenso doutrinário que esta expressão, direito líquido e certo, significa estarem suficientemente demonstrados os fatos sobre os quais se requer a concessão da ordem por meio do mandado de segurança. Em outras palavras, significa dizer que não há campo, não há espaço para dilações probatórias. Nós não vamos ter aqui a condição de buscar demonstrar por meio de prova testemunhal ou de prova pericial os fatos sobre os quais se requer esta ordem. Basicamente, portanto, nós só vamos aqui nos socorrer da prova chamada documental. De regra, esta prova documental deve estar acompanhando a petição inicial. Digo de regra porque podemos ter a hipótese dos documentos sobre os quais aí recaem os fatos e que também se faz necessário para a demonstração deles em juízo, estarem esses documentos com a autoridade pública que efetuou o ato impugnado. Então, portanto, vamos ter que requerer que estes documentos sejam trazidos por esta autoridade pública a juízo. O direito líquido e certo tem a razão de ser vinculada à natureza processual. Quero dizer o quê? Significa que o direito líquido e certo funciona para o mandado de segurança como condição de ação específica. Vale dizer, não presente este requisito do direito líquido e certo, será caso de carência de ação do mandado de segurança. O juiz vai extinguir o feito sem julgamento de mérito, remetendo a parte interessada às vias ordinárias, podendo daí, se for o caso, fazer mão de outros tipos de prova que não apenas a documental. Então, o direito líquido e certo, isto é importante, grave, traz em si a ideia de condição de ação específica. Sua ausência acarreta carência de ação e é, portanto, matéria de ordem pública que o juiz conhece mesmo de ofício, não sujeita à preclusão, podendo, portanto, ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição no curso, no trâmite desta ação de mandado de segurança. Vamos tratar agora da ideia de ato ilegal e de abuso de autoridade. Basicamente, esses são os dois aspectos que são apontados como irregulares através da ação do mandado de segurança. O que é o ato ilegal? O ato ilegal tem a ver com aquela ideia de ato vinculado da administração pública, onde o administrador público, de modo geral, está atrelado às circunstâncias legais que não podem ter nenhum tipo de ofensa, não podem ser transgredidas. Já o abuso de poder tem em si a ideia do ato discricionário, naquele onde o administrador público, de modo geral,
tem uma certa liberdade, aquela ideia de conveniência, oportunidade, onde então, de certo modo, há um desvio, por vezes tênue, da finalidade que se pretende alcançar. Mas, de qualquer sorte, tanto o ato ilegal quanto o ato em abuso de poder significam irregularidades ou desconformidades junto à análise do ordenamento jurídico, situações estas que podem ser investigadas e reconhecidas pelo Poder Judiciário. Tanto o ato ilegal quanto este ato em abuso de poder implicam para o mandado de segurança o seu próprio mérito. Vale dizer, o juiz reconhecendo que há ilegalidade ou que houve abuso de poder por parte do administrador público, nós estaremos aí diante da procedência desta ação de mandado de segurança, implicando, portanto, na concessão da ordem de segurança buscada pelo autor desta demanda. Este aspecto é muito importante, portanto, porque diz respeito ao pano de fundo de toda a discussão. Eu vou ter que, através daquela documentação exigida já com a inicial, estar demonstrando que houve a ilegalidade ou o abuso de poder. Por fim, a respeito destes atos, é bom lembrar que este ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder pode ser um ato comissivo, portanto positivo, como também admite-se a utilização do mandamos contra um ato de natureza omissiva, onde aquele deliberadamente foi deixado de fazer. Então posso ter um ato comissivo ou omissivo. Vamos agora tratar da autoridade coatora, que por vezes se confunde com a ideia aí do sujeito passivo que vai estar sendo posto no mandado de segurança. A autoridade coatora deve necessariamente ser pessoa física vinculada à pessoa jurídica, vai dizer, ao ente público, ou quem faça, às vezes, de ente público, vai dizer, aqueles atos em que nós temos aí a concessão, a permissão do serviço público, enfim, nós podemos ter, ainda que uma pessoa jurídica de natureza privada, atuando na função pública, e por isso mesmo estará igualmente sujeito a sofrer a ação de mandado de segurança quando cometa atos de natureza ilegal ou em abuso de poder. Como eu disse, esta autoridade coatora deve ser pessoa física, a qual tenha realmente o poder de decisão, inclusive, se for o caso, para o desfazimento do ato inquinado ou eivado aí de ilegalidade ou abuso de poder. Nós queremos com isso, então, destacar que não é o caso de se utilizar do mecanismo contra o mero executor do ato inquinado aí. Nós temos que procurar identificar, dentro de todo a formatação, vamos assim dizer, da pessoa jurídica, aquela pessoa que, se for o caso, determinou a realização do ato ou a sua abstenção. Vamos agora tratar de uma outra circunstância que é a liminar em ação de mandado de segurança. Basicamente, a lei remete a requisitos para a sua concessão vinculados àquela ideia de urgência que já pudemos aqui tratar quando falamos tanto da cautelar quanto da antecipação tutela. Basicamente, portanto, estamos falando da ideia de uma apresentação plausível, provável, do direito que se está dizendo ali violado de forma ilegal ou em abuso de poder, como também de uma necessidade preemente, iminente, urgente de tutela daquele direito. Temos em si, então, aí a necessidade de comprovação da probabilidade do direito e do que os senhores já conhecem por periculum in mora. Presentes estes requisitos, dever do juiz conceder a tutela, ainda que liminar, lembrando, é claro, que deve a parte expressamente requerer esta concessão de liminar na sua petição inicial. Esta liminar, diz a doutrina, vamos assim dizer, há uma certa divergência, pode vir a ter, conforme o caso concreto, natureza cautelar, ou seja, somente assegurar uma circunstância, como pode imediatamente satisfazer e, portanto, ter uma natureza antecipatória. Vamos agora tratar do procedimento, do trâmite desta ação de mandado de segurança. Basicamente, por se tratar também de uma ação de natureza civil, vamos aqui mais uma vez nos socorrer de uma petição inicial, cujo respeito aos requisitos do 282 novamente se fazem verificar. Então, como toda e qualquer petição inicial,
o roteiro do 282 aqui se faz necessário observar. Destaco que, se os documentos necessários à comprovação do fato aqui impugnado via o mandamos, estiverem na posse da administração pública, terá o autor aqui que requerer que a administração pública traga estes documentos a juízo. Destaco que a ação de mandado de segurança tem em si a ideia de uma tutela de natureza específica. Não se aplica ao mandado de segurança a ideia de substituição pelo equivalente monetário. Em outras palavras, a ideia ao se tutelar este direito individual ou coletivo é preservar a fruição, o gozo, o exercício pleno deste direito que foi, de alguma sorte, ameaçado ou propriamente lesado através do ato público aqui atacado. Por isso, podem ser aplicáveis subsidiariamente as regras do artigo 461 do Código de Processo Civil, no que diz respeito lá à ideia de obrigações de fazer e de não fazer. Todos aqueles mecanismos de ordem de coerção pessoal sobre esta pessoa física da autoridade pública aqui podem ser verificados. De sorte, portanto, a termos cada vez mais a chance de obter de forma célere e eficaz a tutela específica deste direito atacado. A ação do mandado de segurança, ela deve ser exercitada pelo interessado num prazo de 120 dias a contar da ciência deste ato atacado. Então eu tenho aqui a necessidade de observância de um prazo de natureza decadencial. Não significa dizer que eu não terei condições, caso ultrapassado este prazo, de ter aí a tutela do direito. Mas, no entanto, eu não tenho mais a via do mandado de segurança. Terei que me socorrer, portanto, de ações de natureza ordinária. O mandado de segurança apresentado via petição inicial pode ter em si, como eu já adiantei, um pedido de provimento de natureza liminar. Estando em ordem a petição inicial, o juiz avalia imediatamente e defere ou não este pedido de natureza liminar. Conforme a decisão concedendo ou negando este provimento de natureza liminar, esta decisão será agravável, lembro sempre que é agravo de instrumento o que cabe nesta circunstância. Na hipótese eventual do juiz sequer receber a petição inicial, vir a indeferi-la de plano, estaremos diante de uma sentença que será daí apelável ao tribunal competente. Uma vez recebida, conferida ou não a liminar, o juiz vai notificar esta autoridade coatora para que, num prazo de 10 dias, apresente as informações acerca daquele ato atacado. Entende a doutrina que esta notificação serve também como citação da autoridade coatora. E, portanto, se é uma citação, tem-se entendido que a resposta, vale dizer, estas informações que devem ser prestadas, são comparáveis, são equiparáveis, aliás, à contestação. E sua ausência, portanto, implicará no fenômeno que os senhores conhecem, que é o da revelia. Não obstante possa ser verificada esta revelia, é de se lembrar a todos que não há aqui a aplicação do principal efeito da revelia, que é a presunção de verdade sobre os fatos alegados na inicial. Por se tratar de matéria que não admite confissão, que é a matéria de ordem pública, não se aplica aqui o artigo 319. Existe uma discussão bastante grande acerca da necessidade ou não desta autoridade coatora trazer a juízo estas informações mediante a representação de advogado, ou seja, quem tenha capacidade postulatória. A melhor doutrina tem entendido recentemente que, sim, se faz necessário a autoridade coatora se apresentar em juízo mediante quem tem esta capacitação ou esta capacidade postulatória. Ou seja, o procurador do município, o procurador do estado, ou o procurador da União, enfim, aquele que venha a fazer, às vezes, de advogado deste ente público envolvido no caso concreto. No entanto, na prática, nós vamos encontrar ainda apenas, por vezes, a assinatura da própria autoridade pública na pessoa física que foi dirigida. Após a manifestação da autoridade
coatora, nós vamos ter aqui a necessidade de observância de participação do agente ministerial. Vale dizer, o Ministério Público atua na ação de mandado de segurança, principalmente como fiscal da lei. Então, nestas circunstâncias, nós vamos ter que nos deparar com a opinião ou o parecer do agente ministerial. Depois desta participação do Ministério Público, em virtude do trâmite ser bastante enxuto, uma vez que não há dilação probatória, o juiz já está pronto para conceder ou não a ordem, vai dizer, avaliar o pedido e dar sentença. Se ele julgar esta ação procedente, vai dizer, reconhecer a ilegalidade ou o abuso de poder, estará concedendo a ordem. Portanto, nós vamos estar diante de uma sentença cuja eficácia é preponderantemente mandamental. Não é à toa até o nome mandado de segurança. Esta sentença, ela poderá ser apelável. No entanto, esta apelação será recebida apenas no efeito devolutivo. Desde logo, esta sentença, portanto, poderá ser executada provisoriamente. Destaco ainda, por fim, que, embora possa ser apelada esta sentença, ela também estará sujeita ao reexame necessário, ao duplo grau de jurisdição, no caso de procedência deste pedido de mandado de segurança. Se houver, a contrário, a denegação da segurança, nós vamos ter aqui uma solução que é apelável e teremos o duplo efeito. Vamos tratar agora de ação popular. A ação popular é uma ação que tem uma característica bastante interessante. É a primeira, entre várias hoje existentes, a ter se preocupado com a tutela de direitos coletivos. Não obstante, com a peculiaridade de não dar uma legitimação diferenciada, como temos hoje ao Ministério Público, a sindicato, a associações, mas ter conferido esta legitimidade ao próprio indivíduo. É uma lei cujo objeto, daí vamos dar atenção a este aspecto, é resguardar ou preservar direitos dos consumidores, direito à moralidade, à eficiência da administração pública, preservar o patrimônio público, o meio ambiente, enfim. Os senhores observam que, de modo geral, nós temos aqui a tutela de direitos difusos, ou seja, aqueles extensíveis a um número indeterminado de pessoas que tenham como elo um fato puro e simples. A finalidade marcante desta ação popular é desconstituir o ato apontado como ilegal e que foi lesivo a uma destas áreas aí mencionadas no objeto e ainda não só desconstituir esse ato, como também condenar os responsáveis por este ato a que possam retomar o status quo ante, ou seja, fazer com que eles estejam aí comprometidos em voltar tudo como era antes. Vamos tratar do ponto, talvez, da maior importância da ação popular, que diz respeito à legitimidade ativa desta ação. Dois requisitos são fundamentais aqui para caracterizar a legitimidade ativa da ação popular. Primeiro deles, preciso estar diante de um cidadão, um indivíduo brasileiro, seja ele nato ou naturalizado. E ainda ele deve estar em dia com o seu direito político, ou seja, deve ser um eleitor, situação que precisará comprovar desde logo com a inicial. Com isso, nós temos a situação inusitada da previsão legal da Constituição de permitir que o jovem, com 16 anos, possa ele vir a ser autor desta demanda. Por quê? Porque a lei confere, a Constituição confere a este indivíduo a chance de poder votar, embora opcional, lhe é garantida esta circunstância. Diante disso, poderíamos nos questionar no seguinte: este jovem de 16 anos tem legitimidade, tem capacidades, portanto, civil e processual, para, per si, ingressar com esta ação popular? Aquele que respondeu positivamente está correto ou está com a razão. Vale dizer, ele não necessita nem ser assistido, nem ter aí a representação conjunta com os seus pais, que costumeiramente verificamos em outras circunstâncias. Vale dizer, não obstante a lei confira a capacidade àquele que tem 18 anos, o que também é admitido no processo civil, nesta circunstância excepcional, por se tratar de uma situação
concebida, prevista, assegurada, para melhor dizer, no texto constitucional, nós vamos ter a exceção de permitir que alguém, por si só, com 16 anos, possa também aqui estar na figura de legitimado ativo desta demanda. Vale destacar também que a pessoa jurídica, de forma alguma, poderá ser legitimada ativa ao início da demanda. Como eu disse antes, tenho que estar diante de um brasileiro, um indivíduo considerado em dia com as suas condições eleitorais para poder fazer exercício desta ação. Então a pessoa jurídica não pode dela utilizar. No entanto, nós podemos ter uma situação diferente um pouco, que é a seguinte: pode um indivíduo dar início a esta demanda e, na sequência, surgir uma pessoa jurídica que venha assistir esta pessoa individualmente considerada. Então, embora não possa ser parte ativa a pessoa jurídica, nós podemos tê-la na figura de assistente da parte autora. Ainda sobre a legitimidade ativa, é importante destacar uma situação particular da ação popular, que é a seguinte: pode acontecer de o autor que inicialmente deu o desencadear desta demanda venha a desistir dela no seu curso, não tenha mais interesse em prosseguir. E daí sugere a lei abrir um prazo de 90 dias para que possa alguém vir a sucedê-lo nesta condição de autor da ação. Pode, inclusive, o próprio Ministério Público vir a ocupar, se assim entender, ter um interesse em preservar o patrimônio, o meio ambiente, os consumidores, enfim, pode alguém vir a suceder este autor que tenha desistido. E daí, então, nós podemos falar aí numa legitimação sucessiva. No caso da legitimidade passiva, o artigo 6º desta Lei de Ação Popular, ela é bastante abrangente e faz com que tenhamos aqui várias pessoas no polo passivo. Estaremos diante, a rigor, de um litisconsórcio passivo necessário. Além das pessoas envolvidas no ato inquinado aí de ilegal, de lesivo, nós vamos ter, segundo os termos da lei, a possibilidade de estar aí colocando, ou melhor, a necessidade de estar aí colocando no polo passivo, todos aqueles que de maneira omissiva mesmo, ou mesmo comissiva, tenham participado para a realização do ato, assim como todos aqueles que sejam eventuais beneficiários deste ato, que de alguma forma está lesando o patrimônio público de modo geral. Lembro apenas que, em se tratando de litisconsórcio passivo necessário, a ausência de um desses litisconsórcios acarretará a inexistência da ação. Vamos falar agora de competência desta ação popular. As situações que vou tratar estão previstas no artigo 5º da Lei da Ação Popular. Basicamente, o critério é único, qual seja: conforme o ente público envolvido neste ato tido por ilegal, nós vamos ter fixada a competência. Então, se for um ente vinculado à esfera da União, nós vamos ter a Justiça Federal. Se for um ente de natureza estadual ou municipal, vamos ter a Justiça Estadual de modo geral. No entanto, os seus parágrafos desta disposição legal tratam de outras circunstâncias. Vamos a elas. Primeiro, a ideia de competência por equiparação. O que quer dizer? Se nós estivermos diante de uma entidade de natureza mista ou empresa pública, nós vamos ter que observar qual ente público faz parte desta organização. E daí definirá ele a competência. De outra banda, se eu estiver aí diante de uma situação em que envolvam mais de um ente público, vai dizer União e Estado, por exemplo, ou Estado e município, o ente mais proeminente vai fixar a competência. Então, se a União estiver envolvida, eu vou para a Justiça Federal, por exemplo. Vamos tratar agora do procedimento da ação popular. Basicamente, como toda e qualquer ação, mais uma vez insisto aos senhores, vamos nos socorrer lá do Código de Processo Civil, do artigo 282 e seguintes, que traz aí o roteiro básico a ser seguido. Esta demanda, como outras, tem em si a possibilidade do autor requerer uma tutela de natureza liminar, ou seja, um provimento de natureza liminar com o objetivo, em especial, de suspender este ato atacado e que se está apontando como lesivo ao patrimônio de modo geral. Insisto que, uma vez conferida ou não esta decisão de natureza liminar, o recurso que é possível manejar é o do agravo de instrumento. Uma vez estando em ordem esta petição inicial, principalmente chamo a atenção para a comprovação da legitimidade dela, o juiz vai determinar a citação de todos os envolvidos.
E, uma vez citado a todos, nós vamos ter o início da contagem do prazo de contestação. Aqui a lei é bastante diferente do que estamos acostumados, prevê um prazo de 20 dias para que as partes em comum apresentem sua contestação. Então não temos aqui prazo em dobro ou coisa que o valha. Nós temos aqui uma situação em que, especificamente, a lei nos dá apenas 20 dias. No entanto, conforme a complexidade do assunto, podem as partes requerer uma prorrogação deste prazo por outros 20 dias. Então, uma situação, mais uma vez, chama a atenção, bastante diferenciada das ações de modo geral. Nós vamos ter aqui também, por óbvio, a participação do agente do Ministério Público. E aqui, além dele funcionar como fiscal da lei, a lei assegura que ele possa atuar no sentido da iniciativa probatória. Vai dizer, ele também pode requerer provas e não apenas controlar a iniciativa probatória das partes. Uma situação interessante que acabei pulando e convém lembrar aos senhores é o seguinte: uma vez citadas todas estas pessoas do polo passivo, postas no polo passivo pelo autor, pode acontecer de alguma delas entender ser o caso realmente de, vamos assim dizer, migrar para o polo ativo. O que quero dizer com isso? Pode acontecer daquela entidade pública posta no polo passivo como envolvida por ação ou omissão no ato inquinado ou ato apontado pelo autor, venha entender que ela não teve a participação apontada e mais, que assiste razão ao autor. Aquele ato é ilegal e ele é sim lesivo ao patrimônio público. Então pode ela vir a migrar e vir a figurar na sequência no polo ativo desta demanda. Esta ação popular vai estar, obviamente, vinculada a toda a instrução probatória e, presentes todas estas circunstâncias, ou vencidas todas estas circunstâncias, o juiz poderá dar sentença. Esta sentença, se for de improcedência, ela não só está sujeita à apelação, como também ao reexame necessário. Vejam que situação bastante peculiar. Por que a improcedência gera o reexame? Porque aqui se está resguardando, no sentido de permitir a revisão pelo duplo grau de jurisdição, daquela situação que, em tese, pode ser prejudicial à fazenda pública. Então, chamo também a atenção dos senhores para essa diferença da lei. Se a ação for julgada procedente, esta sentença, além de desconstituir o ato atacado como lesivo, também irá condenar a todos aqueles que, de alguma sorte, participaram ou se beneficiaram a reconstituir o status quo ante da situação. Isto pode implicar numa condenação em quantia certa, ou seja, se eu estou falando de um valor, um numerário que deixou o patrimônio público, essas pessoas vão ter que devolver. E pode, além disso, ser uma situação de fazer ou não fazer, vai dizer, voltar a situações que impliquem em condutas positivas de reconstruir uma situação ou, melhor, até de desfazimento de uma situação criada. Se se tratar de numerário, o juiz, estando diante das condições, poderá condenar a este valor certo, desde logo. No entanto, se necessário, se entender não ter as condições já pelo decorrer da instrução havida no processo, o juiz pode remeter à liquidação de sentença para efetivamente descobrir o valor que devem estas pessoas voltar ao patrimônio público. Não esquecer ainda que, embora a gente esteja falando de uma sentença de natureza condenatória, pode também aqui haver uma condenação em perdas e danos. Então, fora aquilo que efetivamente a parte ou todos os envolvidos tenham que fazer retornar ao cofre público por ter indevidamente dele se apropriado, pode ainda, com esta circunstância, ter acarretado outras circunstâncias lesivas ao patrimônio público. E, se estas estiverem fazendo parte do objeto do pedido e foram efetivamente objeto da instrução, o juiz, diante delas, poderá também condenar esses réus a indenizar as perdas e danos que aquele ato lesivo acabou gerando a todo o patrimônio público. Por fim, dois aspectos merecem destaques. O primeiro é o seguinte: uma vez proferida a sentença e sendo ela já possível executar, a lei dispõe de um prazo de 60 dias para que a parte autora o faça. Se não o fizer, caberá mais uma vez aquela sucessão no Ministério Público a fim de que venha a concretizar os efeitos dessa sentença. E por último, esta sentença, uma vez transitada em julgado, vai ter uma eficácia erga omnes, vinculada com aquela ideia de valer perante todos que se beneficiem
do conteúdo desta sentença, no sentido exato da tutela de um direito coletivo. Vamos às nossas dicas de estudo. A primeira obra que eu recomendo a leitura dos senhores é do professor Cássio Scarpinella Bueno. O nome é Mandado de Segurança, a editora é Saraiva. A outra obra também específica, o nome é Ação Popular, do professor Rodolfo Camargo Mancuso, da editora RT. Por hoje é só, senhores. Agradeço a atenção de todos. Obrigado.